Olá, Pai do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus nesse dia, amém? Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura e hoje nós iremos entrar no capítulo 10, de Marcos. Então, em glória do Senhor, nós estamos chegando ao final do quase ao final da nossa Bíblia, mas ainda tem uns livros, irmãos? E hoje nós vamos falar aqui a respeito do casamento e do divórcio, amém? Vamos falar sobre o casamento, vamos falar sobre o divórcio, o que Deus pensa sobre isso, E como que o divórcio ele é aceito por Deus e quando não é aceito. Que Deus possa nos acompanhar nessa palavra, que Deus possa guiar nossas vidas, dar-nos discernimento e sabedoria para entender a palavra, amém? Versículo 1 fala: E levantando-se dali, foi para os termos da Galiléia, além do Jordão. E voltou a multidão a juntar-se a ele, e de novo lhes ensinava como tinha por costume. Chegando-se a ele, os fariseus perguntaram-lhe: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Aqui fala, irmão, sobre a questão do divórcio, Quanto a casar-se novamente, era grande controvérsia naquele tempo de Israel. Para o tentar, mas ele respondendo disse-lhes: O que lhes mandou Moisés? O que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E respondendo Jesus disse-lhe: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, a princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já serão mais dois, mais uma, não serão mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E em casa, mais uma vez seus discípulos lhe perguntaram acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Lhes traziam meninos para que os tocasse. Mas seus discípulos reprovavam aos que lhes trazia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque tais é os reinos dos céus. Em verdade vos digo que qualquer não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-nos os seus braços, e expondo-lhes as mãos, os abençoou. O nobre jovem rico. E saindo dele, ele ali seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem, que ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Os mandamentos tu sabes. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás alguém, honrar o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhes disse: Uma coisa ainda lhe falta. Vai, vende tudo o que tem, dá-te aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, entristecido por essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Advertências aos ricos. Então Jesus, olhando ao redor, disse-lhe aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão nos céus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, lhes disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá então salvar-se? Então Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens que é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. As recompensas da consagração.
E então Pedro começou a lhes dizer: Eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, que ninguém há de que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos, ou campos, por minha causa e do evangelho, que não receba com 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Outra vez Jesus fala da sua morte e ressurreição. E iam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Então, voltando a tornar os 12 à parte, começou a lhes dizer as coisas que lhe devia acontecer, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, escarnecerão, açoitarão e cuspirão, o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Eis o pedido de Tiago e João. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram-se a ele, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizéssemos o que pedirmos. E ele lhe disse: O que queres que eu faças? E eles lhe disseram: Concede-nos que a tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis-vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com os mesmos batismos que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e no batismo que sou batizado vos sereis batizado. Mas o assentar-se da minha direita, da minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-se, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes entre gentes se atenhoreiam deles. E os que entre eles são grandes usam autoridade sobre eles, mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que quiser ser grande entre vós será vosso serviçal, e qualquer dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, sua vida em resgate a muitos, e dar sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E muitos repreendiam, dizendo que o calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tendes misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-os que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo e levanta, que ele te chama. E ele, então, lançando-se da sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Irmãos, nós vemos nesse capítulo, quando falam aqui sobre o casamento e o divórcio, no mundo hoje que nós estamos vivendo, na era que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que, mesmo tendo isso escrito na Bíblia, Deus não permite que uma pessoa viva, mas vive em sofrimento. Hoje existe sim muitos divórcios, muita separação. Mas muitas vezes é porque um dos cônjuges está sofrendo retaliações,
Por mais que ore, por mais que busque, a pessoa contrária não quer mudança. Então nós vamos entender o seguinte: ah, mas a mulher não tem que viver com o homem o resto da sua vida quando se casa? Irmãos, na Bíblia sim, isso está aqui, é bíblico. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, o mundo está perverso. O mundo, irmãos, eu vou tocar num assunto aqui que não tem nada a ver com a palavra, mas o mundo que nós estamos vivendo está cheio de maldade, cheio de coisas ruins. Hoje as pessoas não procuram mais a Deus, hoje as pessoas não oram, hoje as pessoas não buscam andar no caminho do Senhor. Existem pregações que pregam a palavra, que pregam a Deus, para que as pessoas possam entender que nós temos que buscar a Deus todos os dias. Nós não temos que buscar só na hora do sofrimento, temos que buscar todos os dias. Seja para o casamento, seja para os filhos, seja para a mãe, seja para o pai, seja para um vício de um familiar, seja para uma doença, seja para uma enfermidade, porque vocês sabem que existe a enfermidade e existe a doença. A doença é aquela que Deus permite que você vá até o médico que Ele permitiu, para que você tenha cura, para que você busque o tratamento. E existe a enfermidade, que é aquela espiritual. Nós sabemos que muitas vezes nós passamos por dificuldades no nosso corpo, que nenhum exame e nem nada que nós façamos no médico aparece. Tudo dá bom, tudo dá normal e você continua com aquele problema. Tudo dá normal e você continua com aquele problema. Isso quer dizer que isso é uma batalha espiritual que você está passando. E se você está passando por essa batalha espiritual, nós só seremos curados, irmãos, e libertos através de jejum e oração, que é a cura que vem de Deus. Então, que nós possamos discernir, termos o entendimento de entender quando nós estamos doentes de verdade, quando nós estamos passando por algum problema, que nós sabemos que aquilo ali é um jugo jogado sobre nós. Irmãos, existe a inveja, existe o ódio do ser humano, existe aquele olho que te olha com aquela intenção de falar assim, poxa, eu que deveria estar ali. Tudo isso são setas. Então vamos entender que se nós não buscarmos a Deus verdadeiramente, se nós não estivermos na presença de Deus verdadeiramente, nós vamos padecer. Nós vamos sim padecer, irmãos. Vou contar aqui um breve testemunho para vocês, que eu tive ouvindo uma pregação, e nessa pregação o pregador estava falando muito sobre acidente, que ele tinha sonhado com um acidente. Eu vou falar quem foi o bispo Bruno Leonardo, vocês devem conhecer ele. Ele estava falando na pregação que teve um sonho, que viu um acidente, que aquele acidente ele não se via no sonho, mas que ele também não via nem como era o carro, porque o carro estava destruído, e que naquele momento o Espírito Santo estava dando livramento para alguns das suas ovelhas, que é como ele trata as suas ovelhas, as pessoas que o assistem, né? E eu, no momento, estava assistindo aquilo ali e ouvindo, prestando atenção em tudo. E, por incrível que pareça, ainda ontem, irmãos, hoje é 5, dia 4/8, eu peguei meu carro para ir fazer um exame e eu não estava bem. Vou dizer para vocês que estava bem, porque eu não estava bem. E no momento que eu estava a caminho da clínica, eu pesquei no volante. Eu estava muito exausta. Irmãos, irmãs, eu dei uma pescada tão grande que o carro desviou, foi para frente. Ele ia entrar na frente de vários carros. E para honra e glória do Senhor, que eu digo que foi para honra e glória do Senhor, esse livramento também foi para mim. Se teve outras pessoas que receberam livramento neste dia, eu fui uma delas. Eu tive um livramento muito grande de acidente, irmãos. Eu ia sofrer um acidente ontem, talvez eu não estaria nem aqui para contar para vocês. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui contando para vocês que o livramento serviu para mim ontem. Então eu agradeço muito a Deus pelos cuidados que Deus tem comigo, que Deus tem com a minha família, e que eu sei que Deus tem esse cuidado com cada um de vocês. Basta vocês buscarem por Ele.
orar, jejuar. Seja pouco o seu jejum, mas jejue 1 ou 2 vezes, porque Deus recebe, irmãos. E eu deixo para vocês essa palavra, esse testemunho como exemplo, e que vocês possam buscar a Deus. Que os livramentos de Deus nos livra a todo momento Deus nos livra. Só o fato de nós estarmos vivos, que nós acordarmos de manhã já é um livramento, porque Deus nos concedeu a vida novamente. Amém? Porque nós sabemos que nós se deitamos para dormir, mas nós não sabemos se vamos acordar, não é mesmo? Então, se nós acordamos é porque Deus permitiu. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.